Não são as pessoas que escolhem o seu sonho, mas o sonho que escolhe as pessoas. As pessoas nunca estão preparadas para fazer o que tem que fazer. Elas vão se preparando no caminho, fazendo, errando, aprendendo, fazendo de novo, acertando, crescendo. Você não deve esperar estar pronto para começar, senão nunca vai começar, porque nunca vai se achar pronto. Por que não começar? Por medo? Homens da Bíblia tiveram medo. Seu maior líder espiritual teve medo. Seus heróis tiveram medo. Reis, grandes conquistadores e outras pessoas que entraram para a história também tiveram medo. Porque haveria você de ser diferente. O que fizeram de diferente foi enfrentar seus próprios medos. Foi entender que quem cria o medo somos nós mesmos. O medo toma posse de nossas emoções, nos paralisa, mas muitas vezes ele não é real. É apenas uma idealização do que achamos que vai acontecer de ruim se tentarmos. É da morte que você tem medo ou de vivê-la intensamente? Não tem medo de chegar ao fim da vida e ver como foi miserável sua vida porque sempre teve medo de tudo? Então por que não vivê-la? E se houver mais para sua vida do que ser empregado, trabalhar das 8 às 18 por um salário, pegar ônibus lotado, dar atenção à família, ajudar no dever dos filhos, dar conta de encomendas à noite, deixar as marmitas prontas para então dormir tarde e acordar cedo, para começar tudo de novo? Por que não enfrentar as barreiras que você mesmo tem criado para mudar a sua realidade? Vejo posts a todo momento. Tenho medo de atender encomendas, tenho medo de vender, tenho medo que as pessoas não gostem do meu trabalho, tenho medo de usar o chantilly e não ficar bom, tenho medo. E daí? Vai com medo mesmo. Respira fundo. Lembra de tudo que você já conseguiu com seu esforço e mentaliza o teu futuro. Mentaliza o teu objetivo e projete o resultado que você quer ter. Vai com medo mesmo. You take a drink with your friends and somebody says, yeah, we should go skydiving tomorrow. And you go, yeah, we'll go skydiving tomorrow. Yeah. And you go, yeah. And everybody goes, yeah. So then that night you're laying in your bed and you just keep, and you're terrified. You keep imagining over and over again jumping out of an airplane and you can't figure out why you would do that. Wake up the next day and you go, down and you say where you were going to meet and everybody's there. So you get in the van and your stomach is terrible. You can't eat and everything, but you don't want to be the only punk who doesn't jump out of this airplane. So you fly and you go up to 14,000 feet and somebody opens the door and in that moment you realize you've never been in a freaking airplane with the door open and you're standing and your toes are on the edge and you're looking out down to death. And they say on 3 and they say 1, 2 and he pushes you on 2 because people grab on 3 and you go you fall out of the airplane and in 1 second you realize that it's the most blissful experience of your life. You're flying. There's zero fear. You realize that the point of maximum danger is the point of minimum fear. It's bliss. The lesson for me was, why were you scared in your bed the night before? What do you need that fear for? Fear of what? You're nowhere even near the airplane. Everything's up to the stepping out. There's actually no reason to be scared. It only just ruins your day. God placed the best things in life on the other side of terror. On the other side of your maximum fear are all of the best things in life. Vocês acham que eu não tenho medo?
Não tenho medo de falar para 10 mil pessoas ao mesmo tempo. Medo de ir na Inglaterra sem saber falar inglês para dar as minhas aulas lá. Medo de entrar um bicho, um rato ou uma barata na minha cozinha. É claro que eu tenho medo, mas eu aprendi a enfrentar os meus medos de frente. Porque eu sei que meu maior inimigo sou eu mesma. Tudo o que eu quiser eu posso fazer se eu agir de frente, com coragem, com força de vontade e com persistência. Cada dia as minhas lives têm mais gente. Cursos, a gente está fechando turmas por todo o mundo. E eu vou para outros países onde falam línguas que eu sequer sei, mas eu vou ganhar dinheiro falando a minha própria língua em português mesmo. A minha cozinha, sempre tomo muito cuidado, sempre faço detetização para que não tenha nenhuma praga e me pegue de surpresa. São as nossas ações e as nossas precauções que nos fazem vencer o medo. Eu realmente não posso vencer o medo por vocês, mas posso dizer que é muito bom superá-lo. É muito bom olhar para trás e ver que muito do que eu já tive medo era somente barreiras que eu mesmo criava. Eu morria de medo de trabalhar com chantilly, experimentar cores, de misturar cores, de fazer rosas. Meu Deus, como eu tinha medo de fazer rosas, como eu era insegura. Quando o cliente ligava pedindo um bolo com rosas, era uma semana sem dormir. Eu me lembro que eu comecei a fazer bolos, era meados de maio, junho, como eu já contei na aula anterior para vocês. E setembro, eu peguei uma encomenda de um bolo e a mulher ligou para mim e falou assim: Paula, você faz esse bolo, mas não precisa de muita decoração. Eu quero só que ele seja retangular e que em cima tenha 15 rosas. Meu Deus! Uma coisa que eu tenho comigo é nunca falar não. Os desafios sempre me movem, então eu tinha medo, muito medo de fazer, talvez me sentindo até incapaz. E a gente, quando tem muito medo, a gente procura um álibi para correr disso daí, para escapar disso daí. E aí o que eu fiz? Muito esperta, liguei para uma amiga, que é professora no Senac aqui da cidade, e falei para ela: amiga, eu tenho um bolo com rosas para fazer, mas eu não consigo fazer as rosas. Se eu pegar esse bolo, você não passa aqui e só coloca as 15 rosas em cima para mim? Na época eu tinha muito problema com chantilly, o chantilly ficava mole, não dava o ponto, aquela coisa toda. E ela me respondeu muito simples e de uma vez só: Paula, é o seguinte, eu não vou fazer as rosas para você. Eu falei: mas poxa, né? Nós sempre fomos amigas, você não pode fazer isso por mim? E ela falou: você bate 1 litro de chantilly e faz 100 rosas. Quando chegar nas 101, você vai poder colocar no bolo. Eu não me lembro quantas eu fiz, mas eu lembro que eu fiz muitas rosas. E eu consegui colocar as minhas 15 rosas em cima do bolo. E talvez se nesse dia ela tivesse falado para mim que faria essas rosas para mim, hoje eu não estaria aqui contando para vocês a minha história de vida e as superações de todos os meus medos. Então é muito mais importante do que arrumar uma desculpa, correr atrás e fazer. Tá com medo? Vai com medo mesmo. É assim que eu posso te ajudar a vencer o medo, mostrando o que eu fiz, como aos poucos fui dominando o chantilly, a coloração e a arte de fazer rosas. Para esse momento, preparei uma aula muito especial para te dar todas as dicas para você ter a melhor qualidade do teu chantilly, como fazer as melhores colorações, e a gente ainda vai fazer algumas rosas. Como a gente já falou aqui, o medo é alguma coisa que está dentro da gente e só cada um pode acabar com ele. Mas eu vou dar uma ajudinha para vocês tirarem de uma vez por todas todo o medo que vocês têm de trabalhar com chantilly. Algumas dicas são muito importantes quando a gente fala de chantilly, principalmente trabalhar com ele bem gelado, ideal que ele fique 24 horas na geladeira e 30 minutos no freezer ou no congelador antes de usar, trabalhar com uma marca de qualidade e ver se esse chantilly precisa de algo para estabilizar. O chantilly, quanto mais doce, mais firme ele fica.
gente que faz chantininho, mas o chantininho nada mais é que o equilíbrio do chantilly com acréscimo de açúcar, que é extraído do leite condensado e do leite em pó. Eu vou trabalhar aqui com o chantilly da Olala, que é o que eu trabalho sempre. É um chantilly já pronto, não precisa acrescentar nada, é só colocar para bater. Eu sei que um dos grandes medos também é porque o chantilly de vocês fica poroso, fica feio, não fica bonito depois na hora do bico. E sabe por quê? Porque de repente você está batendo o seu chantilly numa alta velocidade, colocando um monte de ar lá dentro, que faz com que ele fique poroso, grosseiro e não dê um acabamento de qualidade. Então, primeira coisa, vamos colocar o nosso chantilly para bater. E aqui vai mais uma dica para vocês. Nunca coloquem a caixa toda, deixe sempre um restinho aqui, porque se passar do ponto, eu consigo consertar com esse próprio chantilly que sobrou. Outra dica ainda é que chantilly não é a base de leite, então não adianta eu colocar leite para consertar. Se eu não tiver mais chantilly e precisar arrumar esse chantilly porque ficou poroso, eu vou usar um pouquinho de água gelada, tá? Então nós vamos agora levar para bater. Não tem um tempo certo, não adianta eu falar para vocês tem que bater por 5 minutos, por 10 minutos ou por 8 minutos, porque se alguém estiver falando isso, não é verdade, a gente está aqui para vender verdade, não é? Então eu vou falar simples e fácil para vocês. Bata em velocidade baixa, com bastante carinho, com bastante cuidado, chantilly bem gelado, para que você tenha aí o ponto ideal para você trabalhar. Trabalhar com ele para passar no bolo é sempre um ponto um pouquinho mais mole do que para trabalhar com os corantes, tá bom? Depois que a gente for fazer bico, porque o próprio corante pode ajudar a dar uma ressecadinha no chantilly, mas tudo isso a gente vê a seguir nessa aula. Então, velocidade 2, vamos colocar o nosso chantilly para bater. Maravilha, gente! Conseguimos aqui um ponto muito legal do chantilly. O chantilly ele tá liso, tá com o pico firme. Esse ponto é tão bom para a gente passar o chantilly no bolo, quanto para a gente começar a mexer com os corantes. Maravilha! Resolvemos o ponto do chantilly. Aí eu sei que vocês vão falar assim, ai Paula, mas quando eu coloco o corante, o meu chantilly fica poroso. Ah, eu deixei ele muito tempo parado, ele ficou poroso. O que eu vou fazer? Se colorir é um medo e isso te dá um pavorzinho, a gente vai resolver isso agora também. Vamos fazer as cores mais intensas, os maiores problemas com cores que nós temos na confeitaria. Eu sei que já está passando na sua cabecinha aí, Paula, como que faz vermelho e preto, não é? É isso que a gente vai ver agora. E se o nosso chantilly perder o ponto, nós vamos aprender como consertar. Hoje a confeitaria tem uma gama imensa de corantes, vários tipos, várias cores, e a gente vai falar um pouquinho disso agora. Será que você está usando o corante certo para o que você quer fazer? Vamos começar falando dos corantes em gel. O corante em gel é o corante mais apropriado para a gente usar no chantilly, é um dos que a gente mais usa no dia a dia. Nós temos várias marcas, vários modelos de potes. Aqui eu estou mostrando para vocês uma gama de cores que nós temos do corante em gel. Por que ele é legal para usar no chantilly? Porque pouca quantidade eu já consigo chegar no tom que eu quero. Então, corante em gel, um ótimo corante para que a gente use no chantilly. Primeira dica. E a segunda dica são sobre os corantes extra forte. Os corantes extra fortes são feitos também um estilo de gel, porém tem uma alta concentração de pigmentos que faz com que você use menos quantidade e o seu chantilly fique cada vez com colorações mais fortes, tá? Aqui eu tô mostrando uma outra marca para vocês que apresenta a possibilidade desses corantes de alta concentração, inclusive esse magenta extra forte aqui é um dos únicos corantes que dá pra gente aquela tonalidade pink forte, que já nós vamos usar. E os corantes em pó de alta concentração, você já ouviu falar? Corantes muito legais também,
pouca quantidade faz uma cor incrível. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Todos esses corantes são corantes em pó. É muito legal trabalhar o vermelho e o preto usando esses corantes aqui, que eles conseguem chegar na tonalidade muito mais rápido, colocando menos pó, favorecendo com que esse chantilly fique menos amargo no caso, tá? Então, a dica número 3, utilizar quando eu quiser uma cor extremamente forte, os corantes em pó. No tempo que a minha mãe fazia os bolos, ela usava, chamava de anilina, lembram? Não era corante, eles eram líquidos. E eu vou mostrar para vocês também os corantes líquidos. Por que a gente não utiliza quase esses corantes quando é para pintar o chantilly? Porque ele tem uma concentração de cor muito baixa e eu preciso de muita quantidade para chegar no tom desejado. Ou seja, eu vou colocar líquido, água ali dentro do chantilly, o meu chantilly vai cada vez mais desandar, vai ficar mole, eu não consigo atingir o ponto. Então este é um tipo de corante que a gente usa na maioria das vezes apenas no aerógrafo, para fazer pinturas, mas não é o mais recomendado para colorir chantilly. A nossa aula hoje é sobre chantilly, mas vale a pena comentar sobre qual corante nós usamos para trabalhar com chocolate, já que a Páscoa está chegando por aí. Os corantes que nós falamos até agora são corantes à base de água. Água e chocolate não combinam, então sempre que você for trabalhar com chocolate, você precisa de um corante especial, que são corantes à base de gordura, próprios para usar no chocolate. Sempre que a tampinha for marrom, na maioria das vezes, vão ser corantes para trabalhar com chocolate. Esses aqui, no caso, são corantes em pó, de alta concentração, que dá um colorido muito legal e vai dar uma alegria imensa na sua Páscoa. Colora você também! Tá na hora de brincar com as cores. Eu separei aqui 8 potinhos para nós fazermos aqui uma brincadeira de 8 cores diferentes. Eu sei que o mais esperado para você é o vermelho e o preto e eles estão aqui na fila, tá bom? Vamos então colorir e ver quais são os problemas que podem acontecer durante a coloração. Será que o meu chantilly pode ficar mole? Será que o meu chantilly pode ficar poroso? Como que eu faço para consertar se isso acontecer na minha casa? Chega de ter medo de colorir o chantilly, a hora é agora, vem comigo. Vamos começar então a brincar com as nossas cores. A primeira cor que eu vou usar aqui, ó, é o verde oliva. Esse daqui é um corante extra forte, bem concentrado. Então eu vou colocar um pouquinho dele aqui. E a gente vai mexer. Gosto bastante dessa cor. É uma cor meio... não fica muito aceso. Bem legal para você trabalhar, para fazer as folhas quando você faz rosas, né? Olha, ele não desandou. Tá no ponto ideal para trabalhar, tá? Não aconteceu nada. Então, a nossa primeira cor tá pronta. Segunda cor que eu vou trabalhar com vocês, usando um corante em gel aqui, eu vou trabalhar amarelo damasco. O amarelo damasco é um dos amarelos que eu mais uso. Eu acho que ele é mais bonito que o amarelo gema. O gema puxa um pouco pro laranja e esse aqui é aquele amarelão mais regalado, né? Então eu vou colocar um pouco, esse daqui é corante em gel, tá? Vamos ver a cor que a gente vai chegar aqui. Olha isso, gente, que cor linda. Amarelo vivo. Muito bonito. Não desandou o meu chantilly. Sensacional. Então já temos verde, amarelo. Vou fazer com vocês agora a cor Bordeaux, uma cor que eu gosto bastante também. Usando aqui o corante em gel. Tô vendo se tá aberto. Vamos colocar aqui um pouco do corante Bordeaux. E vamos mexer.
Se eu quiser um pouquinho mais forte, depois de chegar nessa cor, eu posso pôr um pouquinho mais de corante. E mexo de novo. Olha aí que cor linda. Esse aqui é o nosso tom Bordeaux. Percebam que eu estou saindo sempre do branco. Se eu quero um tom mais forte, eu tenho que fazer sempre um tom base menos um pouquinho, e aí eu coloco o corante que eu quero. Por exemplo, se eu quisesse um Bordeaux mais forte, eu poderia ter trabalhado primeiro com pink e depois jogado o Bordeaux, que aí eu ia acelerar esse tom, deixar um tom ainda mais forte. Mas nós vamos falar isso já já quando a gente falar ali do vermelho e do preto, tá? Nesse aqui eu vou usar um pouquinho de corante em pó para fazer o lilás. Vamos mexer. Ó, ele vai dissolver, ele é próprio para dissolver no chantilly. E percebam que o corante em pó, ele já vai dar uma pigmentação mais forte com menos quantidade de corante. Olha aí como ele já puxa bem pro roxo e eu coloquei pouca quantidade aqui. Olha que tom lindo. Maravilha. Até agora nenhum desandou, tá tudo tranquilo. Vamos trabalhar agora com o azul anis. O azul anis é o azul da Frozen, aquele azul bem vivo, né? Que a gente usa bastante para confeitar. Não preciso pôr muita quantidade, porque ele é um corante de alta concentração, essa cor aqui. Então, vamos mexer. Vamos ver a cor que a gente vai chegar. Tem uma pigmentação muito boa. Olha que azul lindo. Com pouca quantidade. Lindo, né? Maravilha. Rosa intenso. Esse rosa intenso, eu quero mostrar um truquezinho para vocês nessa cor aqui. Existem cores que são chamados tons secos. São cores que não são aquelas arregaladas. Por exemplo, esse amarelo. Vamos mostrar aqui o amarelo, ó. Esse amarelo, ele tá um tom bem aberto, bem amarelão. Esse verde, a gente poderia dizer que ele já é um tom mais seco, que não tá aquele verde arregalado, ele tá um verde mais opaco. Mas como que eu consigo transformar as minhas cores normais em tons secos? A gente vai sempre adicionar um pouquinho de marrom. O marrom tira aquele arregalado da minha cor e deixa ela sempre mais fechada. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vou usar, aqui é o rosa intenso, um pouquinho de rosa intenso. Vamos mexer aqui. Ó, esse rosa intenso puxa bem pro pink, né? Um rosa bem bonito. E ele tá uma cor viva, alegre. Se eu quiser uma cor mais opaca, para trabalhar com bolos vintage, mais retrô, eu venho aqui no meu rosa que eu já fiz e dou uma gotinha de marrom, como se fosse um temperinho, só para tirar essa força que o rosa tem ali no meu corante, no meu chantilly, no caso. Então, ponho aqui 1, 2, 3 gotinhas de marrom e vamos mexer para vocês verem como que ele vai ficar apagado. Olha a tonalidade do rosa seco, gente. Que lindo que ficou. Nós apagamos esse rosa. André, coloca na tela para mim a comparação do rosa anterior com esse rosa aqui, para o pessoal ver como deu bastante diferença.
Viram que legal? Então sempre que eu quiser fechar o tom, nós vamos colocar uma gotinha de corante. Você assistiu o vídeo até agora, esperando o vermelho e o preto. E a hora chegou. Como fazemos para deixar o nosso chantilly vermelho e preto? A primeira dica é a seguinte, gente. Nunca tente colorir grandes quantidades quando você quiser cores fortes. Não adianta querer colorir 1 litro de chantilly preto, que você vai usar todo o corante do universo e vai ficar cinza eternamente. Não adianta colorir meio litro de chantilly para fazer vermelho, que você não vai atingir a cor que você quer. Segunda dica, não adianta você achar que você vai colocar lá 3 gotinhas e você vai chegar no tom desejado, que você não vai conseguir. Precisa de mais corante, de mais pigmentação, principalmente quando partimos do branco. Aqui eu tô partindo do branco, mas quero deixar uma dica para vocês. Quando forem colorir de preto, se você tiver acesso para usar o chantilly de chocolate, ele chega muito mais rápido com um sabor mais agradável. Mas eu quero fazer com vocês partindo do branco, que a maioria em casa trabalha com o chantilly branco e o problema está sempre aí. É isso? Então vamos lá. Começando a fazer a coloração preta, a dica é a seguinte. Eu tenho aqui, primeiro passo, pouca quantidade, não vou colorir um monte de uma vez. Segunda dica, use sempre um fundo. Quando a gente era criança e pintava o preto no branco, a gente tinha cinza, não é mesmo? A mesma coisa vai acontecer no chantilly. Se eu colocar o preto no branco do chantilly, eu vou ter cinza, 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 cinza mais forte, cinza mais claro, mas eu vou ter tons de cinza. Então eu preciso pintar em cima de um fundo que já tenha cor. A dica que eu deixo para vocês é que vocês façam um fundo tirando o branco antes de colocar o corante preto. Nesse caso, eu vou usar um tom de azul marinho. Poderia ser também um tom de marrom, um tom sujo, uma cor mais escura que desfoque o branco, entenderam? Então eu vou vir aqui, vou colocar um pouco de azul marinho. Não precisa ser muito, só para tirar mesmo o branco. Vamos misturar. Desse tom para chegar no preto, tá muito mais perto do que se eu sair do branco, concordam comigo? Então, depois que ele estiver nesse estágio, ou até mais escuro se eu quiser, eu vou colocar então o meu corante preto. Eu vou usar o gel, porque em casa a maioria tem o gel. Se eu usasse o pó, eu colocaria menos quantidade e já chegaria na cor que eu quero. Mas você tem gel em casa, deixa eu abrir o meu aqui. E vamos colocar o corante, vamos mexendo e vamos vendo o tom que vai chegar. Então vai um pouco de corante aqui, a gente mexe. E olha aí o tom que eu já tô tendo. Já tá muito mais do que cinza se eu tivesse partido do branco. E outra dica é, quanto mais o meu chantilly colorido descansar, mais escuro ele vai ficar. Faça uma foto quando você terminar o bolo e faz uma foto 2, 3 horas depois, quando o cliente for buscar o bolo, e faça a comparação. Você consegue subir até 4 tons, deixando ele em repouso na geladeira. Então olha aqui. Mostra, André. Não coloquei corante demais. Já tenho aqui um cinza bem escuro, muito próximo do preto, tá? Mas se eu quiser mais preto, eu vou pôr mais um pouquinho de corante e vamos misturar. Lembrando que a gente saiu aqui do branco, né? Maravilha! Lindo, lindo! Meu chantilly preto. Viram? Não tem nenhum segredo, a não ser não sair do branco.
A mistura do vermelho com branco traz pra gente o rosa. Então, quanto mais vermelho eu coloco no meu branco, mais tom de rosa eu fico. Não consigo chegar no vermelho nunca, não é? Vai muito corante, não dá certo. Então, a dica é, primeiro, colorir em pouca quantidade. Segundo, tampar o fundo branco. Qual é a cor que se aproxima mais próximo do vermelho? Ou é o amarelo gema ou o laranja. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar o meu chantilly branco e vou apagar esse fundo branco usando laranja. Olha aí. Vamos colorir aqui de laranja. E aí eu sei que o laranja é um tom muito mais próximo do vermelho do que o branco. E aí tá na hora então de eu colocar aqui o meu corante vermelho. Aqui eu vou usar vermelho Natal, a gente tem vermelho morango, tem outros tons de vermelho também. Tô usando em gel, mas também não posso pôr muito pouco, que a gente não consegue a coloração que a gente deseja, né? E vamos mexer aqui. E olha aí, já tá muito próximo o meu vermelho, sem precisar chorar, se esgoelar, ficar com medo e nem cancelar a encomenda, porque a gente não conseguia fazer o vermelho, né? Quando eu coloco o vermelho morango, eu vou abrir um pouco mais esse tom. Então, vou colocar um pouquinho dele, só para dar um pouco mais de vida nesse vermelho aí. Um pouquinho aqui. E vamos mexer. Não ficou poroso, o chantilly continua legal pra gente trabalhar. E se é vermelho que vocês queriam, o vermelho tá aqui. Viram? Nenhum segredo. Dá para fazer, não precisa ter medo, mas agora eu vou dar as melhores dicas sobre cores escuras que você vai ter hoje. O importante não é só saber colorir, o mais importante é você saber orientar o seu cliente quanto ao que pode acontecer. Eu não tenho medo de fazer vermelho e preto, mas tenho medo das pessoas que pegam as minhas encomendas aqui, que hoje não sou mais eu que atendo o telefone, de não orientar o meu cliente do que isso pode acontecer. O cliente não sabe que vermelho e preto mancha a boca, o cliente não sabe se o azul for muito escuro também, isso pode acontecer. O cliente não sabe que muito corante amarga, e não adianta falar que não amarga, porque amarga sim. Quem sabe isso somos nós. E ser confeiteiro não é só simplesmente pegar um bolo. Ser confeiteiro é orientar o meu cliente para que ele possa ter o melhor. Então, Paula, você faz bolo vermelho e preto? Eu faço. Foi avisado o cliente que pode amargar, pode manchar o bolo, pode manchar a boca de quem come? Ah, foi avisado. Mesmo assim ele quer. Ótimo, vamos fazer o bolo. Ah, Paula, eu avisei o cliente e ele então quer só alguns detalhes nessas cores. E é por isso que eu trabalho então muito mais com papel arroz do que com o próprio acabamento em chantilly de cores muito fortes, para evitar que o meu cliente fique insatisfeito na hora de consumir o bolo. Então, o mais importante do que fazer o teu bolo é a orientação que você dá para o seu cliente. Não adianta eu fazer um bolo todo vermelho e preto para agradar o meu cliente, ele vai ficar feliz na hora e amanhã vai te ligar lá insatisfeito, querendo dinheiro de volta, pedindo até indenizações pelo que causou a cor escura do teu chantilly. Então, saiba orientar o seu cliente. Esse é o maior medo que eu ainda tenho quando o cliente não é orientado. Então, o que a gente faz para tirar esse medo? Treino as minhas meninas para que seja sempre orientado, para que a gente não tenha problemas deste porte. Então aqui é tudo tranquilo, porque pegou a encomenda, a primeira coisa que elas vão fazer é avisar sobre isso.
Espero que vocês tenham gostado dessas dicas de colorimetria. Eu vou dar uma limpada na bancada e já venho fazer umas rosas com vocês. Eu venci os meus medos. Você pode vencer os seus também. Perceba como a gente dá desculpa para não fazer as coisas. Como nós mesmos criamos barreiras para superar depois. Como criamos medos para vencer depois. Não posso me empreender agora porque estou desempregada. Como eu vou preparar, ser uma boa confeiteira se eu nem sei confeitar bolos? Eu gostaria muito de fazer um curso de confeitaria, mas não tenho tempo e as pessoas não me apoiam. Bom, na minha opinião, o melhor momento para empreender é realmente quando a gente está desempregado. Enquanto algumas pessoas veem isso como um problema, os vencedores veem isso como oportunidade. Você prefere ter um emprego que te proporcione renda definida ou gerar empregos e poder crescer e ainda ter uma renda que seja bem maior do que você imagina hoje? Como você acha que vai ser uma boa confeiteira se não sabe confeitar? Aprenda, treina, aprenda fazendo, treinando. Persistência, lembra? Busque estar ao lado de pessoas que sabem, que podem te ensinar e que têm prazer em fazer isso, que tenham sucesso. Ande com os bons. Não tem tempo? Todos temos o mesmo tempo. O que você não tem é prioridade. Se você não priorizar os seus objetivos, seus planos vão ser só mais uma opção. E os seus sonhos nunca vão ser realizados. E mais, se ninguém te apoia, seja você seu grande apoiador. Busque suas forças, suas energias, sua força de vontade e persista até conseguir. E quando conseguir, vá mais longe. O caminho do sucesso é infinito. Algumas pessoas me emocionam pelo exemplo. Tem uns depoimentos que eu juro que eu leio e aquilo um nó vem na garganta. Esses dias eu estava vendo o meu WhatsApp quando eu vi um depoimento escrito assim: empenhei minha máquina de costura para fazer um curso de confeitaria. E com as primeiras encomendas eu já consegui recuperar minha máquina, paguei o curso e a pessoa estava muito feliz. A outra falou que vendeu a bicicleta, que era o único bem que ela tinha, para poder comprar os equipamentos que eu precisava para começar. Esses dias eu estava aqui na loja e chegou uma pessoa e falou assim: nossa, Paula, queria tanto te conhecer e contar aí a minha experiência. Eu fiz o curso e eu atrasei o pagamento da parcela do meu carro para fazer o curso, mas só vendendo os panetones do curso de Natal que eu aprendi, eu já paguei a parcela do carro, ganhei uma graninha e ainda me sobrou um bom dinheiro. Todo dia eu vejo exemplos, pessoas que apostam, que acreditam nos seus sonhos, que vencem seus medos e que alcançam seu sucesso. E você? Acorda! Para que você existe? A vida não foi feita só para trabalhar, não. Ou esperar para o fim de semana ou para pagar contas. Eu não sei de tudo, mas de uma coisa eu sei. Cada pessoa da Terra tem um dom. Onde eu quero chegar? Você tem coragem para agarrar o sonho que te escolheu? O sonho que te serve, que te envolve? Ou vai deixar que ele escape? Eu li algo sobre aviões que me deixou muito surpresa. Um piloto dizia que muita gente acha perigoso voar de avião,
mas que na verdade é muito mais perigoso se o avião ficar no chão. Quando o avião está no chão, começa a enferrujar, falhar e se desgastar muito mais rápido do que se ele estivesse no ar. Os aviões foram feitos para viver no céu e cada pessoa foi feita para viver o sonho que tem dentro delas. Não faz sentido isso? Talvez seja a pior das perdas de ter que viver a vida no chão, sem nunca decolar. A maioria de nós tem medo de ladrão que vem à noite roubar os nossos pertences. Mas existe um ladrão na sua mente, que está atrás dos seus sonhos. O nome dele é dúvida. Se você ouvir, chame a polícia. Mantenha longe das crianças. Ele é procurado por assassinato, por matar mais sonhos do que o fracasso já matou. Ele usa muitos disfarces e, assim como um vírus, ele vai te deixar cego, dividido e vai te transformar em um meio-que. Um meio-que é letal. Você sabe o que significa? Existem pessoas meio-que quer mudar de carreira, você meio que quer ter boas notas, você meio que quer entrar em forma, você meio que quer algo, você meio que alcançará os resultados que deseja. Qual é o seu sonho? O que acende a sua faísca? Você não pode meio que querer, você tem que querer com todo o seu coração. Terá que trabalhar? Sim, não tem atalho. Você cairá várias vezes, mas quem está contando quantas vezes serão? Lembre-se que não existe montanha sem subida. Se quiser chegar no topo, é preciso superar os obstáculos. Haverá momentos de estresse, coisas que te deixarão deprimidos, mas todas as pessoas que tiveram sucesso na vida caíram, levantaram, foram rejeitadas, sentiram muita dor, mas seguiram firmes, dominaram seus medos e alcançaram o sucesso. Posso dizer que mesmo com dor, vale a pena, porque dor é vida. Mas você pode escolher a sua dor. A dor em busca do sucesso ou a dor de ser perseguido pelo arrependimento. Aceita o meu conselho. Não pense duas vezes. Nós temos um dom chamado vida, não desperdice. O passado não te define. Tudo o que você fez até hoje, todas as dores, as vitórias que você experimentou, somente serviram para te trazer até aqui. Daqui para frente, se você quer algo diferente, terá que ter ações diferentes. Senão vai continuar sendo a mesma pessoa que te definiu até agora. Quer agarrar o sonho ou vai deixar ele escapar? Se você ainda vai deixar o medo te dominar, continue fazendo o mesmo. Mas você renasce a cada momento. Então reconheça isso agora. Salte e abre as asas na descida. Enfrente seu medo de arriscar, de investir, medo de mudar de vida. É melhor tentar antes que seja tarde, porque na vida todo tempo é pouco. E você não vai querer se arrepender do que não fez em seus últimos momentos, não é? Você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode começar agora e fazer um novo fim.